Primeira semana do ano letivo 2009-2010 para cerca de 3.000 alunos da Escola Europeia de Bruxelas. 90% dos alunos de 50 nacionalidades diferentes são filhos de funcionários europeus. Aqui, um pouco como em todas as escolas do mundo, a propagação do vírus H1N1 é a principal preocupação. Os nossos alunos e os seus pais viajam muito. Eles viajam ao fim de semana, vão de férias para os seus países respectivos e quando regressam trazem todas as doenças possíveis da Europa para um só sítio. Aprendizagem da higiene, grandes quantidades de sabão e de máscaras armazenadas, dispositivo de alerta, tudo foi previsto para contrariar a ameaça do vírus H1N1. Aqui a escola não vai fechar quando surgir o primeiro caso de gripe, a gestão do estabelecimento será feita secção por secção. Show me how we cough. O virologista Mark Van Ranst dirige a Comissão Interministerial Influenza em Bruxelas, que coordena a gestão da pandemia na Bélgica e as suas consequências no conjunto dos setores de atividade. Tendo em conta as primeiras conclusões tiradas da experiência invernal no Hemisfério Sul, o seu discurso é de otimismo. O número de internamentos e a taxa de mortalidade não foi mais elevada do que numa época normal de H1N1. Portanto, se todos adotarem as medidas de higiene, de distanciamento social, o uso prudente de antivirais e de vacinas, o resultado até pode, paradoxalmente, ser uma taxa de mortalidade inferior à de uma época normal do vírus. Este centro de atendimento responde às questões do público em matéria de saúde. O ponto alto da afluência de telefonemas aconteceu depois do anúncio da primeira morte na Bélgica. Aqui são dados conselhos práticos, uma tarefa por vezes difícil devido às mudanças de estratégia das autoridades. A informação muda todos os dias. Por exemplo, em relação à entrega do Tamiflu, inicialmente era possível pedir a prescrição da vacina a um médico e ir buscá-la à farmácia. Depois já só era possível para os hospitais. Está sempre a mudar. Por isso é preciso atualizarmos-nos com muita frequência. Os Estados-membros podem seguir as recomendações da Comissão Europeia, baseadas nos dados fornecidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e pela Organização Mundial de Saúde. Em contacto com peritos do Centro Operacional de Gestão de Crise Sanitária, baseado no Luxemburgo, a Direção-Geral de Saúde tenta coordenar, a partir de Bruxelas, a reação europeia à nova pandemia. Hello, Luxembourg. Que diferença é que há na propagação do vírus nos dois hemisférios? E o que é que podemos esperar aqui no Norte? O vírus da gripe que se propagou este inverno no Hemisfério Sul é quase exclusivamente o novo vírus. Uma informação importante que nos chega do Hemisfério Sul é que, em alguns locais, os serviços de cuidados intensivos estiveram sobrelotados. Temos que nos preparar para o mesmo cenário no Hemisfério Norte. Poderá afetar até 30% da nossa população e isto não significa que todas essas pessoas vão ficar muito doentes, mas tudo depende da maneira como o vírus vai evoluir. E isso pode ter um impacto extremamente significativo nos nossos serviços de saúde. Mais do que o nível de virulência do H1N1, Ivan Latham, especialista em doenças infectocontagiosas no Hospital Saint-Pierre de Bruxelas, tem um excesso de afluência de pacientes ao seu serviço. Nas urgências do Hospital Saint-Pierre, os efetivos trabalham já com um duplo sistema. Um para os pacientes infectados ou potencialmente infectados e outro para os outros pacientes. O número de infecções das vias respiratórias parecidas com a gripe aumenta muito lentamente, por isso não há razão para entrar em pânico. É importante colocar-nos certas questões sobre o volume de pacientes que serão infectados, o número de casos que vão ser tratados pelos médicos de família e nos hospitais, que poderão vir a constituir um problema quando tivermos todas as outras patologias de inverno ao mesmo tempo. As unidades de produção dos laboratórios farmacêuticos trabalham ao máximo das suas capacidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a indústria farmacêutica pode produzir cerca de 900 milhões de doses por ano contra 1.000 milhões de encomendas no Hemisfério Norte. Os fabricantes que contactámos rejeitaram os nossos pedidos para filmar a produção de antivirais e vacinas contra a gripe A. Depois dos testes clínicos, as primeiras doses deverão chegar ao mercado em outubro. En dan is het die
Passamos por Paris para falarmos com Marc Gentilini, um dos mais conceituados especialistas em doenças infectocontagiosas. Gentilini tem sido uma das principais vozes a denunciar os montantes dispendidos contra o vírus H1N1. Ce vaccin sera-t-il utile? Será que esta vacina vai ser útil? Se a estirpe mudar, talvez possa vir a ser útil, mas não há certezas. Se o vírus se tornar muito virulento e não houver doses suficientes de vacina, vamos entrar em pânico. Mas se, como previsto, a estirpe não mudar, o que é que vamos fazer com estas vacinas? Seja como for, os mais ricos serão servidos em primeiro lugar. A Comissão Europeia convidou os Estados-membros a participarem num plano conjunto de aquisição de vacinas para obterem uma redução no preço. Esperamos poder negociar em posição de força em relação à indústria. Mas também estamos a tentar perceber como é que podemos ativar o Fundo de Solidariedade da União Europeia para pagar as vacinas dos Estados-membros que não as podem pagar. Para Marc Gentilini, se o princípio de precaução é legítimo, os governos nem sempre são bem aconselhados. Penso que é preciso acalmar os ânimos e levar os responsáveis políticos e os meios de comunicação a dizer que talvez as autoridades sanitárias tenham exagerado. Os verdadeiros culpados são as autoridades sanitárias que semeiam o pânico. E a primeira grande culpada é a Organização Mundial de Saúde, que se precipita. Em tempos estava sempre atrasada, nomeadamente para denunciar a gravidade da SIDA em África. A despistagem da gripe A deixou de ser sistemática nos gabinetes dos médicos de clínica geral. Como o vírus já se instalou na Europa, os casos suspeitos são tratados da mesma maneira que um caso de gripe sazonal. Sobre a necessidade de um tratamento de prevenção, a resposta é simples. Reservamos o tratamento exclusivamente para as pessoas com patologias crónicas, para os idosos, ou seja, com mais de 65 anos, para as crianças com menos de 5 ou para as pessoas imunodeprimidas devido a um tratamento ou a uma doença. Isto para não esquecer as grávidas. Enquanto se espera pela chegada do inverno, o melhor mesmo é respeitar as práticas de higiene individual preconizadas pelas múltiplas campanhas de sensibilização.